Então, eu não sei se é eu não sei se é a internet aqui, pode ser a internet que não está tão boa, tá? Estão me ouvindo agora? Sim. Beleza, então, vamos lá. Vou começar de novo aqui, ó. Proclamação da República. Atualmente, o Brasil é uma república federativa, formada pela união de estados, municípios e do Distrito Federal, Brasília, que é a nossa capital, né? Que é a capital do país. Ele é regido por uma Constituição, lei máxima do país, que define os direitos e deveres dos cidadãos. Leia o que diz um dos primeiros artigos da Constituição brasileira. Então, nós temos a Constituição brasileira, que é a lei máxima, é um livro que tem todas as leis, né? E nenhuma lei criada em qualquer local, cidade, estado, ela não pode ir contra a Constituição, as leis que estão na Constituição. Vamos ver um dos artigos. Fala, o Brian, tá com a mão levantada? Para mim, continua cortando. Então, mas aí eu não sei o que eu... É a questão de internet, agora eu não sei se é a minha ou se é a sua. Brian, tenta sair e voltar pra ver se não melhora. Vamos lá, então, gente, continuando. Vamos ler um dos artigos aqui, ó. Artigo 3. Artigo 3 da Constituição, ó. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a Constituição fala aqui, ó, que o objetivo do Brasil é construir uma sociedade livre e justa. O que é livre e justa? Justa. Que todos sejam iguais perante a lei, tá? Esses são os principais objetivos da República, que devem ser cumpridos não somente pelo governo, mas também por cada cidadão do país. Mas quando o Brasil se tornou uma república? Então, ó, antigamente o Brasil não era uma república. República, o que quer dizer? Mudou o governo. Vamos entender melhor, ó? O que é a república? É um sistema de governo no qual o chefe do Estado é eleito pelo povo e por seus representantes por tempo determinado. Né? É o que acontece. De 4 em 4 anos, a gente tem eleições, né? De 4 em 4 anos, eleições para presidente. E no intervalo desses 4 anos, nós temos eleição para prefeito, vereadores também. Então, o povo vai lá e escolhe quem ele quer que governe. Às vezes não escolhe muito bem, mas como a maioria escolheu, aquela pessoa vai ficar ali por 4 anos governando. Quem não escolheu vai ter que aceitar do mesmo jeito, que é uma democracia. A gente vive, né, uma república e nós estamos no regime democrático também. Então, a maioria escolheu, então está escolhido, né? Vamos ver um pouquinho a história na página 79. Deixa eu mudar aqui a página. Olha só. Da monarquia à república. Até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Os escravizados não eram considerados cidadãos, e a maior parte da população livre era pobre, sem acesso à educação e a outros serviços públicos. A participação política era reduzida a uma minoria. O Brasil era governado por um monarca, Dom Pedro II, e não por um presidente como hoje. Diversos setores da sociedade estavam descontentes com a monarquia. A igreja condenava a interferência do monarca em assuntos internos.
muitos proprietários de terras ficaram contrariados com o fim do trabalho escravo, em 1888. Parte deles, como os cafeicultores paulistas e os estancieiros, aquelas pessoas que tinham estância, fazenda, criação de gado, sabe? Gaúchos, também desejava maior participação no governo. Um dos setores mais descontentes era dos militares, que se sentiam desprestigiados pelo governo monárquico. Esses setores passaram, então, a defender a ideia de que o Brasil melhoraria se deixasse de ser uma monarquia e se tornasse uma república. Liderados pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Eles deram 24 horas para que o imperador Dom Pedro II e a família real saíssem do Brasil. A proclamação foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população, embora diversos grupos sociais apoiassem esse movimento militar. Até aí tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, né? Então é o seguinte, o governo então aqui era monarquia, nós tínhamos um imperador, Dom Pedro II. Nessa época, o Brasil não era mais ligado a Portugal, já tinha decretado a independência do Brasil, então o governo era aqui mesmo, né? Era do Dom Pedro II que governava nosso país, mas ainda era a monarquia. O que é a monarquia? Monarquia, a gente tem tipo um rei ou um imperador e isso vai passando para o filho, sempre de pai para filho, né? O rei morre, entra o filho dele, ele governa, quando ele morre entra o outro e assim sucessivamente. Já na república não, a gente escolhe quem a gente quer, a gente vai até as urnas, a gente vota e escolhe quem a gente quer que governa. Só que também essa pessoa não fica o tempo que ela quiser, né? Como eu disse, 4 anos, aí tem outra eleição. Cada 4 anos a gente troca de governo, tanto presidente quanto prefeito também, tá? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Então, continuando. Na página 80, desculpa, página 80 agora, tá? Página 80. Uma república para poucos. A proclamação da república despertou a esperança de mudanças e melhorias na vida da população. No entanto, a implantação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira, nem garantir cidadania à população. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85% das pessoas eram analfabetas, 90% viviam no campo. O poder político e econômico continuou concentrado nas mãos de grandes proprietários de terras, chamados na época de coronéis. Em 1891, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca, foi promulgada a nova Constituição. Ele publicou oficialmente aí uma lei e todos deveriam seguir aquela lei, tá? Ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tinha direito a votar, mas analfabetos, mulheres, mendigos e militares estavam excluídos do direito do voto. De acordo com José Murilo de Carvalho, na prática, apenas cerca de 2% da população podia, de fato, exercer esse direito. Os coronéis procuravam obrigar os votantes a eleger os candidatos indicados por eles, manipulando assim as eleições. Valia tudo para garantir o resultado de uma eleição: roubo de urnas, falsificação de atas eleitorais, troca de favores, como uma vaga no hospital ou um emprego, e até mesmo o uso de violência para intimidar eleitores.
Por causa dessas manifestações, as eleições no início da República foram conhecidas como eleições de cabresto. Então, o seguinte, mesmo que tinha a lei que a partir dos 21 anos a pessoa podia votar, somente os ricos, né, votavam. Por quê? Somente as pessoas que sabiam ler, escrever. Os analfabetos, que era a maioria da população, não podia votar. As mulheres não podiam votar, né? Então, o que que acontecia? Era eleito quem os ricos queriam. Não sei se mudou muito até hoje, não, né? Vou aceitar alguém aqui. Não sei se teve uma mudança muito, né, para o que a gente vê hoje, mas os ricos, né, os coronéis, que era dono das terras, eles obrigavam as pessoas a votar em quem eles queriam. Trocavam coisas, falavam, ó, eu te dou tal coisa se você votar no meu candidato. Ó, eu arrumo uma vaga no hospital para você. Então, as eleições eram sempre assim, sempre de cartas marcadas, né? Até tem uma figura aqui, ó. Eleições, as próximas eleições de cabresto, né? De um político puxando o eleitor. Uma figura de um burro, né? Página 81. Aqui já é as questões, tá? Vocês vão responder essas questões no caderno e mandar as fotos para mim, tá bom? Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta? Pergunta agora, gente. Pode perguntar. Se foi muito rápido, a gente pode conversar sobre o que a gente estudou. Pode falar. Professor, mandar a foto das páginas para mim? Você não tem o livro de história? Não. Tá, eu vou dar um jeito de mandar. Tá? E aí, pessoal? Dúvidas? Dúvidas? Tá. Então, eu vou mandar depois pro Juan e vocês vão responder também as perguntas, tá? Mas além dessa parte de história, vocês vão responder no caderno de história, tá? Copie as perguntas, ó, são 2 perguntas, tá? Da página 81, as perguntas, tá bom? Professor, como que eu vou responder? É a respeito do que a gente leu agora e no caderno também, no livro também vocês vão ter para poder responder, tá bom? Pessoal, alguém pode mandar pro Juan? O meu livro é um pouco diferente, que é o livro do professor, é um pouco diferente, tem algumas explicações aqui, de repente para ele não vai conseguir. Será que alguém consegue mandar pra ele? Professor. Você manda, Samira? Tá. Ó, então eu vou passar uma outra atividade também, que hoje a gente tem a aula de artes, né? Então nós vamos já fazer também a aula de arte. Eu vou passar aqui uma explicação. Peraí. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Depois eu mando lá no grupo também. O que vocês veem nessa imagem, pessoal? Um homem com braços cruzados. Um homem com braço cruzado. Aham. Mais alguém vê alguma coisa? Pode falar. Não, só vejo isso e o fundo lá atrás, lá uma Um fazenda. fundo, né? Casa. Com plantação, casas. Plantações, casa. Olhando para esse homem de braço cruzado, o que você pode falar dele, ô Juan? É um doutor, um coronel? Ah, não sei. Vai, como não? Olhando assim para ele. Ele é um fazendeiro. Ele é um fazendeiro? Opa, porque ele tá alguém perto da falou aí fazenda. o quê? Um escravo? Um escravo. Eu.
Será que é um escravo? Não parece um escravo. Olha a cor da pele dele. Ele é negro. É um negro. Ele tá na lavoura. Ele tá bem vestido? Não. Não, ele não tá bem vestido. Então ele não pode ser um doutor, né? Ele não pode ser um fazendeiro. Geralmente o fazendeiro ele tá com uma roupa bonita, né? Não, porque ele tava na fazenda, eu pensei que ele fosse fazendeiro. Então, geralmente o fazendeiro, ele não trabalha na fazenda, né? Ele põe os empregados para trabalhar por ele, né? Então tá. Esse quadro é de Cândido Portinari, ele chama O Mestiço, tá? É um escravo, né? Um negro. E tá ali perto das plantações onde ele trabalha, né? Nós estudamos em história que os negros, né, trabalhavam e ganhavam muito bem, né, para trabalhar nas fazendas, não é verdade? Tanto que tu pegou. Eu tenho um copo cheio para você outro. Hein, pessoal? Os negros ganhavam bem para trabalhar na fazenda? Sim, não. Não. Não, né? Porque eles eram o quê? Eles eram escravos. Eles trabalhavam, às vezes, pode falar, Samira. Não, professor, apertei errado. Ah, tá. Eles Às trabalhavam. vezes eles ganhavam. Não, às vezes eles ganhavam comida, né? E muitas Eles vezes trabalhavam e as pessoas davam os restos de comida para eles. restos de comida, né? Então, assim, eles não ganhavam dinheiro, né? Depois de algum tempo, muito tempo, algumas pessoas começaram a lutar pela causa dos escravos e começaram a comprar a liberdade deles, dar a liberdade para eles, né? Mas mesmo assim eles não estudavam e às vezes eles continuavam trabalhando nas fazendas, ganhando pouco. Depois que deixavam de ser escravo, aí sim eles iam trabalhar para ganhar alguma coisa, que muitas vezes, que os senhores das fazendas, né, faziam, os donos das fazendas? Colocava a pessoa para trabalhar, dava uma casa para ele, mas o que ele trabalhava para ganhar no final, no mês, ele acabava deixando ali, em troca de moradia, em troca de comida. Então, às vezes, acabava praticamente continuando no trabalho escravo, né? Então, eles cobravam aluguéis caros, eles tinham que comprar comida desses senhores. Então, um negro nessa época, ele não poderia chegar muito longe, né? Graças a Deus, hoje mudou mesmo, que ainda tem muito preconceito, né? A gente enfrenta ainda, os negros ainda, nós negros enfrentamos muito preconceito ainda, mas já melhorou bastante. Antes, um negro que nem hoje, eu sou um professor, eu não poderia ser professor, antigamente um negro não poderia, né? Então, depois de muito lutar, os negros conseguiram ser vistos de uma maneira diferente na sociedade, ocupando cargos altos. Hoje, o negro, ele pode ser o que ele quiser. Ele estudando, batalhando, ele pode ser o que ele quiser. Mas o que nós vamos fazer nessa aula de artes? Nós vamos trabalhar, fazer uma releitura desse quadro. Lembra o que é a releitura? Eu vou me basear nesse quadro e fazer algo parecido com ele, tá? Em cima desse quadro aí, que é o mestiço, que é um escravo que está numa plantação, nós vamos trabalhar profissões. Quais as profissões que um negro pode exercer hoje no Brasil? Tá? Então, você vai desenhar uma pessoa, mais ou menos dessa mesma pose, numa profissão que você acha que ela pode exercer. Um negro pode ser um médico? Sim, Olha, o negro pode ser um professor? sim, Pode ser um policial? Pode ser um motorista, né? Pode ser um advogado, pode ser tudo, muito bem, resumiu, pode ser tudo. Então, você vai escolher uma profissão e vai desenhar essa pessoa, um negro, nessa profissão, tá? Quando eu desenho, eu não vou desenhar a pessoa voando, né? Então, eu vou desenhar esse fundo também, ela está em algum lugar. Então, por exemplo, se eu desenhar um médico, qual vai ser o fundo desse desenho?
Um Hospital. hospital. Um hospital. Se eu desenhar cada desenho, eu tenho que fazer um fundo de acordo com a profissão dele, tá bom? Ok. Ok? Tá. Então eu vou mandar, a Samira vai mandar para você, tá, Juan, as fotos do livro de história. Uhum. Aí vocês façam e me mandem no PV, para eu ir corrigindo. E eu vou mandar também essa foto do quadro lá, para vocês poderem ter a base, tá bom? Ok. Pessoal, vamos participando. Quem não estiver participando, vão falando. Outra coisa importante, aqueles pais que ainda não vieram lá na escola, tem até sexta-feira para vir assinar a respeito do retorno das aulas, tá? Se vai querer que o filho retorna, se vai continuar online, se vai ter alimentação aqui na escola, tá? Então tem até sexta-feira para vir na escola assinar o termo, tanto se quiser que o aluno volte ou não, tá bom? Então lembre os pais, tem muitos alunos, muitos pais ainda não vieram, tá bom? Eu vou estar mandando também no particular dos pais, de cada um, também mandando os termos, e nós vamos ter uma convocação também, que a partir de segunda-feira, aqueles alunos que não participaram das aulas online, não pegaram apostilas, não fizeram atividades, tem bastante alunos assim, esses alunos já vão começar a partir de segunda-feira a estar vindo à escola, tá bom? Beleza? Professor, você Sim. sabe que dia que vai começar as nossas aulas? Então, essa assinatura que os pais têm que vir fazer, esse termo, é exatamente por isso. Se eu não estou muito enganado, tá? É lá para o dia 20 de setembro, tá? E, então, mas como ainda a gente está com essa questão da pandemia, tem algumas normas que vão ter. Por isso que os pais têm que vir assinar, né? Até lá, todos os professores já estarão vacinados, a população em geral já está também sendo vacinada, né? Então, até lá para o 20 de setembro, muitas pessoas já terão sido vacinadas. Tá bom? Tá. Então, tá bom, gente. Lá no grupo agora eu vou mandando as outras coisas. Samira, não esquece de mandar pro Juan, tá? Ok. Obrigadão, gente. Tchau. Tchau.